Ele já está aqui comigo, doutor Marcelo Gondim, ao vivo de lá da Califórnia. Doutor Marcelo, muito boa noite. Boa noite, Paulo, tudo bem? Tudo bem, tudo certinho. Olha só, eu soube hoje à tarde que algumas taxas na realidade é doutora, né, Jill Biden, né, mas doutor na família é só a Jill Biden. O Biden é só Biden mesmo, o Joe Biden. Ele é o Joe. Então, ele vai assinar uma ordem derrubando algumas taxas, como, por exemplo, a questão das esposas e esposos de vistos de trabalho, por exemplo, né? Essa é uma das próximas ações, o que já não é nada do que a gente já tinha falado. Imagino que com essa questão específica venham outras também, como aquelas taxas absurdas que foram colocadas pelo Trump, para quem vai fazer o visto F1, a mudança de status, que daí todo mundo tinha que pagar e fazer o fingerprint, aí ficava uma fortuna, né? Enfim, quer dizer, essas quedas, essa questão de derrubar as taxas é algo que também faz parte dessa administração, né, doutor Marcelo? Inclusive, já também foi anunciado aqui no site da EILA que as taxas de impressão digital vão ser abolidas para algumas aplicações daquele 539, né? Em Aham. casos de alguns tipos de visto, onde os acompanhantes vão entrar no caso, que é o que você está falando aí, e outras aplicações também de visto de estudante, quando você fizer também a parte de esposa, de L1, de H1, que é o H4, E3, esses vistos aí que tinha que fazer a taxa também do fingerprint para fazer a mudança de status dos dependentes. Então, isso foi publicado já é certo que vai acontecer. Quer dizer, é algo que na realidade a gente já tinha falado, inclusive comentado aqui, né, das outras vezes, É? e no fim das contas está se tornando realidade. Tem muita gente, eu recebi algumas mensagens hoje, dizendo, as pessoas se deixam levar muito pela retórica do ódio da oposição. E muita gente mandou assim, nossa, fui ludibriado, não vai ter nada de reforma imigratória, ele só vai ajudar o DACA e só vai ajudar o TPS. A gente tem 100 dias de governo, né, doutor Marcelo? Tem muito chão ainda para correr, tem muita água para passar embaixo dessa ponte, né? Muita mesmo. Inclusive, o que as pessoas que estão falando isso daí é porque eles não têm muito contato. Eu entendo a frustração, eles têm a urgência de resolver o problema deles. Tudo isso eu entendo. O problema que eles têm que entender é o seguinte: a imigração hoje está uma bagunça. Eles estão limpando as coisas que o Trump fez, não é pouca coisa. Quem não conhece imigração, quem só ficava do lado de lá e dando piteco, não sabia como estava a imigração mudando aos poucos contra a imigração legal, contra estudantes, contra trabalhadores. E hoje a imigração está lenta. Permissão de trabalho levando mais do que o tempo normal para renovar, né? Os vistos estão com o tempo estourado. Agora o EB2 do Texas estão publicando 27 meses e meio. Quer dizer, essas coisas que estão acontecendo não é porque o Biden entrou, é porque foi o acúmulo da política, da falha do Trump na política migratória durante 4 anos. Então, não vai limpar isso do dia para a noite, né? Da noite para o dia. Não, não, Uhum. não é assim, né? Você não bagunça a casa, depois vem o outro lá e entra e a casa, num piscar de olhos, está toda arrumadinha, limpinha. Não é assim, tem que limpar, tem que organizar, consertar, e é muita coisa. Então, mas está acontecendo, as coisas estão melhorando. Essas medidas que você falou aí já são um avanço, porque não tem por que essas pessoas fazerem fingerprint. Fingerprint devia ser só em caso de green card, né? Mas não tem por que fazer fingerprint. Então, tem coisas que estão fazendo aí, estão acontecendo, e vai ficar melhor sim. Quanto à reforma migratória, é, a pessoa que também está falando isso é porque não entende da política americana. Não sabe que o Biden não tem o poder de passar uma lei sem passar pelo Senado. Então, já foi apresentada, já foi para a Câmara de Deputados, lá a condição é tranquila, tá? Eu não estou falando para você não, tá, Paulo? Eu sei que você sabe isso. É por ouvinte que está com essa preocupação. Não, eu sei como é que É é. para a gente E, ó, esclarecer mas, as coisas. mas assim, Marcelo, é muita gente, entendeu? Esse que é o grande problema. É muita gente que acaba acreditando nessa situação e acaba desistindo. A informação que a gente tem, que é uma notícia que chegou agora, é que realmente, por conta da quantidade de casos que estão entrando
de pedidos de asilo por conta da situação lá embaixo. Isso, por outro lado, é um bom, também uma boa notícia, porque eles estão dando conta de mandar esses casos para frente. Está demorando mais do que o normal. Só que essa demora maior do que o normal está fazendo as pessoas desistirem. Que ótimo, fica aí no seu país, espera mais um pouco, deixa resolver o problema da fronteira, que logo, logo as coisas vão estar tudo ok. Então, assim, tem gente que reclama até disso, sabe? O cara entra pela fronteira completamente errado e ainda reclama que está demorando para sair o caso, sabe? Tipo, é um absurdo. Morreu um brasileiro hoje em Cancún, afogado. Ele estava lá em Cancún esperando para seguir para a fronteira e ia atravessar o México, ia atravessar a fronteira. Ele morreu afogado antes. Agora a família está chorando, pedindo dinheiro para poder levar o corpo embora para o Brasil. Mas o dinheiro para pagar o coiote as pessoas têm, né? Então, assim, e a gente descobriu, os coiotes fazem assim, não, você dá $6.000 para o coiote para poder passar e depois você tem uma dívida de 40 quando você atravessa, que vai virar 80, que vai virar 100, né? Então, assim, é muito complicado, é uma situação que é dramática e muito complicada. Por isso que, enfim, não dá para você acreditar em tudo que você vê por aí, né, doutor Marcelo? Tem que ter Melhor um acessar aqui o filtro. programa, o SBR TV, e aí pegar as informações com o Paulo, que está bem informado, e deixa de ficar fazendo teoria de conspiração contra o Biden, porque o cara está ali fazendo o trabalho dele, está fazendo o melhor que ele pôde, está fazendo o melhor do que eu esperava que ele pudesse fazer, bem melhor, inclusive, e eu tenho uma, uma suspeita de que ele vai ser considerado um dos melhores presidentes da história desse país aqui, quando acabar o governo dele. Ah, mas eu não tenho dúvida disso já. Você vê o tempo que ele está no poder e a questão das pesquisas dos primeiros 100 dias que já batem, que só não bateu ainda o Obama, mas ele fica entre o Obama e o Bush na questão de ele fica acima do Bush e abaixo do Obama, né? E em questões, inclusive, de republicanos assinando embaixo o governo Biden, o que é maravilhoso, se você for pensar, né? Então, bom, vamos lá, tem pergunta aqui, o povo já está perguntando um monte aqui já, viu, doutor Marcelo? O negócio está pegando Manda forte, deixa eu ver. só achar aqui achei. Vamos lá, a Leila Cristiane Costa é a primeira pergunta de hoje. Eu teria direito ao green card me casando com uma pessoa que tem a residência permanente, quer dizer, que só tem o green card? Sim, a petição pode ser feita, a categoria F2A de residente aplicando para o cônjuge de outro país. Só tem que ver essa pergunta aí, parece que está faltando alguma coisa em termos de qual é o seu status. Você está aqui nos Estados Unidos fora de status? Nesse caso, não. Tem que fazer o processo com waiver. Ou então, já está no status legal, está no status legal ainda e casou com um residente, pode aplicar direto já o ajuste de status se o Visa Boletim estiver chamando a data de preferência, a data de prioridade do F2A para o seu país. E também tem a questão de se a pessoa está fora do país, que também não foi falado lá. Se estiver fora do país, Uhum. pode fazer a petição familiar. Uma vez que for aprovado, vai ser mandado para o Departamento de Estado, vai começar um processo consular e vai ter entrevista no Rio de Janeiro. Entendi. Bom, eu acredito que ela está falando da situação de estar aqui, imagino, né? É que também não dá para a gente prever, né? A pessoa manda Mas aí mensagem. veja bem, se deve ser, porque o lógico seria esperar que, se você está casado com um residente, pode aplicar para você o green card. Tá, beleza. Uhum. Então, a pergunta deve ser: eu estou querendo meio que fill in the blanks, né? Sim, Sem falar da pessoa que fez a pergunta. Mas vamos dizer da assim que a pergunta Leila. foi assim: eu estou aqui fora de status, overstay. Se eu casar com um residente, eu posso me legalizar? Bom, se a pergunta for essa, e se não for, Leila, não tem problema não. Vai servir para alguém. Com certeza tem gente aí que já está ouvindo o Sim, programa do Paulo sim. e vai estar nessa situação. Então, sim, se tiver como residente e tiver o seu cônjuge aplicando para você, no caso, seu cônjuge aplicando para você e está fora de status, pode fazer. Só não pode entrar com ajuste de status. Aí só se a pessoa se naturalizasse, virasse americana, aí poderia aplicar, que é uma opção. Dependendo do tempo que a pessoa é residente, pode esperar naturalizar e depois aplica como americano, Uhum. como cidadão americano. Se não for o caso, de acabar de pegar o green card, ainda vai levar 4 anos, 4 anos e meio para chegar na cidadania. Daí a opção é fazer uma petição familiar só, indicando o processo consular, e quando o caso for mandado para o Departamento de Estado, que fizer o DS 260,
aí o seu esposo ou esposa vai fazer um waiver. O waiver Extreme Hardship Waiver. Esse waiver de inadmissibilidade, você vai ter que, se você for aprovado nesse waiver, o waiver provisional que Obama criou em 2013 e expandiu em 2016 para situações onde o aplicante não é cidadão, e sim residente. Então, é esse caso aí. Então, você poderia, com essa extensão, essa expansão do programa do waiver provisional, aplicar o waiver antes de ter entrevista no consulado. Daí você iria lá, já sabendo que foi perdoada pela presença não autorizada e não teria nenhum problema em voltar. Ainda passaria uma semana de férias no Rio de Janeiro, tomara que não seja assaltada, mas passaria uma semana ou 10 dias no Rio de Janeiro e voltaria já como residente sem nenhum problema. Então, a resposta é sim, mas tem que ver como seria esse sim, né? Precisa de outras informações aí, mas eu acho que alguém deve ter pescado isso daí já. Jonatas Amaral. Boa noite, doutor. Quanto tempo leva para o processo de mudança de status chegar ao USCIS após o advogado enviar a papelada? Bom, eu preciso saber qual a mudança de status, de que status para que status e o tempo que vai levar a petição que vai causar essa mudança de status, né? Então, essa pergunta aí, infelizmente, Jonatas, eu queria ter mais informações para lhe falar com base no tipo de visto que está aplicando. Porque, por exemplo, se você fez uma petição familiar, casamento com americano, e entrou com a petição e com ajuste de status, depois que a gente mandar o processo para a imigração, deve ter entrevista talvez em 8 meses, 10 meses, algo assim. É a média que estão levando, né? Em algumas áreas até pode ser 6 meses, 5 meses e tal. Mas se for um caso de EB2, National Interest Waiver, e a pessoa está aqui fazendo pela Flórida, por exemplo, aí vai ser talvez 2 anos, 2 anos e meio para mudar o status. Então, tem que ver direitinho qual é a situação. Talvez a pergunta também tenha sido se tiver já entrado com a petição, já foi aprovada e já mandou o ajuste de status. Tipo um EB3, por exemplo, onde primeiro fez a petição. Se for esse caso, deve levar aí uns 8 meses, 10 meses para acabar o ajuste de status. Mas Agora, realmente a pergunta... se a pergunta for até um pouco mais simples no caso aqui, levando até para uma outra interpretação, quanto tempo leva para o processo de mudança de status chegar no USCIS? Quer dizer, mandou o documento, isso aí é questão de dias, né? 24 horas, que a gente só manda aqui next day. Ah, então, tá vendo? É isso aí, não tem... o processo chega, agora o processamento é isso que o Dr. Marcelo falou aí. Então tá. Jéssica Durkin, boa noite, PS Dr. Marcelo. Para o Green Card por casamento, o sponsor, no caso o marido, ele teria que estar trabalhando para o processo ser aprovado ou não? Ele agora é self-employer, ele trabalha com investimento na Bolsa de Valores, ainda te mandou um beijo. Ok, ele vai ter 10,99, né, que é a comprovação de renda de quem é autônomo, e essa renda dele pessoal tem que ser superior ao mínimo que a lei de imigração tem para pessoas da linha de pobreza para poder ser sponsor de alguém. Mas se ele não tiver nada para comprovar, estiver trabalhando assim completamente fora de qualquer formalidade e não tiver como mostrar documentalmente que ele tem condições de suportar financeira, dar suporte, não, está errado essa no português, dar sustento econômico a você, caso você precise, nesse caso você pode usar um co-sponsor, ou seja, a resposta rápida é sim, pode. Agora tem que ver como pode. Então, a pessoa que não trabalha, a pessoa que está com a renda inferior ao mínimo, que é da lei de pobreza, e não pode fazer aplicação, pode fazer aplicação, mas ter um co-sponsor, ou seja, a pessoa vai continuar sendo sponsor, mas vai ter um co-sponsor que vai mostrar que tem a condição. Lembrando que o co-sponsor só pode se for residente ou cidadão. Tá? E é 29 mil, é isso, anual? Depende, começa com 24 e alguma coisa, depois passa para 27 e mais alguma coisa, se for uma família de 3, e aí vai subindo o valor, É de quanto mais acordo a com... família tiver. Ah, entendi. Se quiser ver o valor certinho, é só ir no Google lá e colocar I-864P. Aí vai aparecer lá o site da imigração, é o formulário I-864P. Lá você clica e clica na área que fala lá dos 48 estados contíguos, e aí vai aparecer lá a tabelinha mostrando
família de 2 pessoas, família de 3 pessoas, 4, Entendi. 5, qual é o valor mínimo? Entendi. Boa, isso é uma dica que eu também não sabia que dava pra fazer isso, ó, tá vendo? Facinho. DJ Neto. Boa noite, PS, doutor Marcelo. Processo aprovado de H1B e entrevista agendada para agosto em São Paulo. Alguma chance de atendimento emergencial ou até dispensa da entrevista? Lembrando, essa dúvida aqui do DJ Neto, também dúvida de outras pessoas que até mandaram a cartinha para o consulado de São Paulo e do Rio e eles não aceitaram por se tratar de H1B. E aí ele está falando, alguma chance de atendimento emergencial ou até dispensa da entrevista? Bom, aí só se fosse uma daquelas situações do national interest, da parte do trabalhadores essenciais, essas coisas assim tal, que poderia gerar uma exceção à regra. Mas para antecipar isso pelo consulado, não. Até porque, se você teve o H1B aprovado e é o primeiro H1B, eu imagino que o dia de trabalho primeiro tem que ser 1º de outubro, que é quando começa, é o primeiro dia do próximo ano fiscal. Então, se agendou a entrevista para agosto, mas nem vai poder entrar em agosto. Só pode entrar quando for perto ali do princípio do seu termo de trabalho. Então, se você aplicou para H1B e foi aprovado agora, o primeiro dia de trabalho tem que ser 1º de outubro. Então, eles não vão dar para você ir vários meses antes. Entendi. Tem tudo isso também, tem diferença do H1B para o H2B, né? Tem Porque diferença, são tem categorias data. diferentes, né? São categorias diferentes. O H1B é bem tranquilo, essa parte de. Tranquilo, não. É bem fácil analisar isso aí, porque você tem as datas, né? 1º de abril é o dia para aplicar. Tem que fazer antes agora aquele sorteio lá, né? O registro eletrônico. Aí foi aprovado, tem que fazer a aplicação. Foi aprovada a aplicação, a petição, a primeira data para trabalhar é 1º de outubro. Porque em abril eles fazem em um ano, valendo para o próximo ano fiscal. O ano fiscal não é de janeiro a dezembro, é de outubro 1º a setembro 30. Então, eles fazem a aplicação em 1º de abril para o próximo ano fiscal, que começa no dia 1º de outubro do próximo ano. Então, se o A1B foi aprovado, o primeiro dia vai ser 1º de outubro de 2022, de 21, que é o primeiro 21. dia do ano fiscal 2022. Sim, ok. Então tá, olha aqui, ó. PP. Doutor, quanto tempo está levando o recebimento na Lockbox, Texas? Enviei sozinho meu processo de EB2 em fevereiro de 2021 e não recebi nem o receipt notice inicial. Eu fico rindo aí porque é triste, né? Não devia estar rindo, não, porque é uma situação triste, mas tem tantos casos assim agora, tá difícil. A gente manda para lá a carta e não recebe nem o recibo. O que eu sugiro ao ouvinte aí, com todo respeito, eu não rio de você, não, tá, chefe? Eu estou rindo da situação e rindo para não chorar, como a gente fala na Bahia, né? Mas você manda para o Lockbox e aí você tem que ver quando o cheque vai ser processado. Eu espero que você tenha mandado o cheque, não money order. Porque se você mandou cheque e o cheque for cobrado, é o sinal que vai chegar o seu recibo. Mas a boa notícia para você é que quando o seu recibo chegar, vai vir não com a data que foi cobrado o cheque, a data que foi recebido pelo lockbox da imigração do Texas, tá? Então, a gente está vendo aqui esse atraso ainda, chegou a ter até ação judicial contra a imigração em relação a isso, e está agora a coisa começando a melhorar, mas de fevereiro e até agora você não recebeu, bom, estava a média de 10 semanas, né? Vamos contar aí. Então, 4 semanas seria março, mais 4 semanas seria abril, estamos entrando nas 10 semanas. Você está aí nas 10 semanas, mais ou menos. Então, deve estar para chegar. Acompanhe o seu banco, se você mandou cheque, e veja o cheque que foi cobrado. Se o seu banco disponibilizar a foto do cheque escaneado, no verso do cheque vai ter um número que começa com SRC e depois vai ter 9 dígitos. Esse é o número do seu processo. Ok, olha só, veio um complemento da pergunta da Leila Cristiane, aquela primeira pergunta que ela fez, que ela falou assim: eu teria direito ao green card me casando com uma pessoa que tem residência permanente? Eu estou fora de status aqui. Então a gente adivinhou, viu, Paulo? É Vai exatamente sim, aquela situação, então. vai ter direito, mas você vai ter que fazer. Tem 2 caminhos. Vou novamente, Leila, rapidinho aqui para a gente não tomar o tempo das outras perguntas. O caminho, a opção A, você faz o processo, a petição,
indica que vai ser feito no Brasil a segunda fase, que é o processo consular, e quando tiver no processo consular, a gente tem que fazer o provisional waiver, o waiver provisional, que você é aprovada e vai para o Rio de Janeiro fazer entrevista já sem ter problema do castigo de 10 anos, porque já foi perdoada a sua presença não autorizada. Opção A. Mas vamos dizer que você não quis essa opção, ou o waiver foi aplicou, mas negou, aplicou de novo, negou a segunda vez. Eu nunca tive nenhum caso que negou a segunda vez, e a grande maioria aprovou de primeira, mas vamos dizer que deu esse azar aí de pegar um oficial ruim 2 vezes. Nesse caso, quando o seu cônjuge, que é residente, se naturalizar, ele pode aplicar para você, considerando que você entrou no país com visa. E aí apenas ficou, tipo, overstay. Uhum. Ok, então respondido aí, Leila. Rafa Play. Voltei para o Brasil em novembro de 2020 por causa do dólar e cancelei meu F1 que era até 2023. Meu I-140 EB2 foi aprovado mês passado. Eu sento e espero o green card consular ou eu posso ir antes de alguma forma? Não, agora você vai ter que esperar, porque a forma que você entrar antes aqui, se você entrar com um visto turista, de estudante, aí você já cancelou, mas se entrasse com um tipo de visto não imigrante que não permite a dupla intenção, você não ia poder depois aplicar para ajuste de status. O que tem que fazer realmente é seguir, se seu caso foi aprovado agora 640, parabéns, ainda mais sendo do EB2, parabéns mais uma vez, que não é tão fácil assim, mas agora você vai ter que cumprir o DS 260. Uma dica aqui para você, tá? Que eu posso estar pegando um problema que você não sabe. Se o seu processo, o I-140 que foi aprovado, já foi indicado que seria processo consular, tranquilo, tá? Porque aí você poderia agora já esperar só o caso ser transferido para o National Visa Center e aí começaria o DS 260 pagando a taxa, seguindo com o processo normalmente, até ter entrevista no Rio de Janeiro. Mas se foi feito o processo dizendo que ia ser ajuste de status e você foi embora para o país, então você vai ter que provocar esse envio da aprovação para o National Visa Center. E a forma de provocar isso é através da aplicação I-824, onde você vai notificar, vai provocar que a imigração mande uma cópia notificando o Departamento de Estado que aquela petição foi aprovada para que eles possam começar o processo pelo NVC, pelo National Visa Center. Mas eu acho que não deve ter acontecido isso. Se você foi embora em novembro e entrou com 140 depois e foi aprovado depois, tudo bem. Deve ter sido feito o processo consular, automaticamente você vai receber o e-mail ou a carta do NVC com a taxa lá de $345 para pagar e começar o processo do DS 260. Mas somente checar com o seu advogado se foi colocada a opção consular quando entrou com os 140. Pronto, respondido aí, Rafael. Wesley Oliveira. Boa noite, Paulo. Poderia, por favor, perguntar para o Dr. Marcelo como anda o projeto de lei dos trabalhadores essenciais dentro do pacote de infraestrutura, que são 3 pacotes de infraestrutura, né, doutor Marcelo? E a questão dos profissionais essenciais está no primeiro que foi apresentado, antes daquela Isso. conversa que ele teve, que apresentou os outros 2. E aí, o que falta agora? Porque o homem está excursionando no país, né? Está discutindo, precisa passar o Senado, né? Quando passar pelo Uhum. Senado, ele vai assinar e vai virar lei. Quer dizer, só explica rapidinho, para a gente não estender tanto, a questão da reconciliação. É possível ainda ele pedir e fazer entrar nessa situação de reconciliação É, do orçamento, né? isso, é o seguinte, como a gente já tinha falado aqui antes, Uhum. uma lei, algum projeto de lei para virar lei, tem que passar pela Câmara de Deputados, é maioria relativa, basta um voto a mais, já ganha, mas do Senado são 60 votos necessários contra 40 para um projeto passar. A exceção é o projeto que tem a ver com orçamento. Alguma coisa tem a ver com reconciliação do orçamento, tal. Aí pode passar com maioria simples, como na Câmara de Deputados, com um voto a mais. Aí os democratas conseguem, porque tem 50 votos, mais o voto de Minerva lá, que seria da vice-presidente Kamala Harris. Agora, o problema disso aí é que nem todos os democratas estão também a favor. Então, existe lá o Joe Manchin, da West Virginia, existe a outra lá, do Arizona, que são democratas, mas ficam meio mais para o centro, Uhum. meio conservadores, tá?
de querer passar com os democratas. Mas se os 50 democratas passarem e a Kamala Harris passar também, ponto final. O Joe Biden assina no tapa lá e já virou lei e já vai todo mundo começar a poder aplicar e tudo ficar resolvido. E de qualquer forma, a gente tem escutado muitos republicanos querendo mesmo liberar trabalhadores dessa área essencial, os trabalhadores das fazendas, porque eles precisam fazer também, falar, ó, lembra de mim, em 2022, eu assinei lá para você ficar legal. Lembra lá, você que é fazendeiro, tanto de empregado novo que eu mandei para você, que é mais ou menos isso que é o toma lá da cá, né? É isso e também uma coisa que eu estou sentindo agora, Paulo, a falta de funcionários nos Estados Unidos. Está tendo falta de. Para Todo mundo está tudo. sofrendo para arrumar empregado. Né? Então, Uhum. mesmo falando de recessão, tá, mas vai procurar um trabalho. Você tem uma fazendinha lá, com seus moranguinhos lá, suas manguinhas, a laranjinha, good luck, tentando encontrar uma pessoa que vai querer catar aquilo ali para você. Então, aí, no caso, vamos lembrar que os eleitores do Trump são 90 e tantos por cento na zona rural. Porque nas grandes cidades, até nos estados vermelhinhos, na zona das grandes cidades, é democrata. Uhum. Utah, Salt Lake City, É azul. democrata. O resto do estado, vermelho, parecendo sangue. É Só verdade, que mano. são zonas rurais. E zona rural tem o quê? Fazendeiro. E fazendeiro precisa de quê? Imigrante. Porque se ele for É. esperar americano ficar cortando lá os crops, boa sorte, né? Esperando por isso. Mas dando essa liberação para os fazendeiros terem os empregados e podendo tocar as fazendas, vai justamente fazer os republicanos ficarem contentes, os eleitores republicanos das zonas rurais. Olha assim, aqui mais uma pergunta de tempo, o pessoal está com pressa, o pessoal está com muita pressa, doutor. Olha só, doutor Marcelo. Boa noite, doutor Marcelo e Paulo Sérgio. Quem pergunta é a Daniele Tai. Quando se envia documentação para ajuste de status pelo casamento com o americano, quanto tempo em média demora a receber o number case para checar o procedimento pela internet? Esse number case é o aceite, é isso? Ó, nós recebemos o seu caso, é isso? É o receipt number, é o case Aham, number. Então, no caso, vai ser aquele MSC, depois vai ter lá aham. 20, no caso 21, né? E mais 9 números lá. Então, esse recibo aí pode chegar com 3, 4, 5 semanas. A gente está vendo um atraso nesse ponto aí, mas o lockbox de Chicago não está tão ruim quanto o do Texas e Nebraska. Então, talvez com algumas semanas aí você receba o case não você vai receber 4. Seu marido vai receber um, que é do I-130, e você vai receber 3, um do I-485, um do I-765 e um do I-131. Tá? Esses são os recibos de cada uma das aplicações e petições que vocês mandaram no pacote, assumindo que vocês fizeram todos os pacotes certos. Né? Você falou sobre a questão dos escritórios. No caso de mudança de status por casamento, tem mais escritórios disponíveis, né? Que você falou que tem alguns escritórios que são muito específicos para casos específicos, né? Então, Não é nesse caso porque aí, nós o do temos casamento, 3? todos do casamento tem que ir para Chicago. Ah, É o tá. Chicago Lockbox. Aí Uhum, depois que o Chicago faz a verificação, que é um processo que está tudo certinho, está assinado, cobra lá as taxas e tal, aí manda para o National Benefit Center, que fica no Missouri. Aí eles vão ver uhum. a documentação de imposto, de renda, essas coisas, se está tudo ok, de acordo com os requerimentos legais. E no final, esse caso vai ser transferido para o distrito local, onde vai ter a entrevista. Entendi. E aí vai, quer dizer, dá uma viajada pelo país o processo, então, né? Ah, o Entendi. processo está uma turistada boa aí. Então tá. Serehen. Estou no processo de Labor Certification, estou no Brasil e vou renovar meu visto de estudante. Eu posso ter o visto negado? No Labor Certification, não, porque você está com o DS do 160 que você vai aplicar para renovar no consulado e lá pergunta: você já aplicou para Green Card? A resposta é não. Labor Certification não é aplicação de Green Card, é uma aplicação de Labor Certification. Depois que entrar o I-140 e o outro processo do DS-260, aí você não pode mais responder não, e aí se tiver que renovar o visto vai ser negado. Então, uma dica aqui, tente renovar seu visto logo para você poder responder não naquela pergunta, porque se Uhum. você chegar na fase do I-140 e do DS-260, você vai ter que marcar sim e provavelmente vai ser negado.
E se você marcar não, e depois descobrir que era para ter marcado sim, mas você marcou não para conseguir o benefício, aí você cometeu fraude e pode ser barrado por vida. Então, para você não ter que cometer fraude e nem ter que marcar o sim, você tem que poder marcar como Fazer não, agora. faça agora. Se é que Então tem um tá. consulado aberto para fazer também, né? Não, isso aí tem. Agora os consulados no Brasil estão abrindo a partir do próximo, do meio de maio para frente. Vão Ah, já receber estão abrindo? os solicitantes de F1 que já estão na fila, ou aqueles que já estão agendados lá para outubro, novembro, eles estão aceitando o pedido de emergência. Foi uma carta que foi enviada pelo consulado e já está no site do consulado essa informação também. Ah, Então eles obrigado por me começam a avisar, fazer. não sabia disso. Você não vê meu Eu canal, não né? sabia disso. Você não vê meu canal, se tivesse visto meu canal essa Não, semana, eu tá vejo lá seu com canal, porque 20. eu tive. Hoje foram 7 consultas, uma atrás da outra, de 1 hora. Então, eu estou aqui Ah, já desde 8 horas atrás, eu estou aqui só dando consulta. Então, vou te não dar uma tive tempo de dica. ver seu canal, mas deveria ter visto, tem razão. Na hora do almoço. Antes de dormir, você vai lá e daí você ainda no final ainda ganha a chance de sonhar comigo. Se você Mas aí vai assistir. ser pesadelo, hein? Vamos trabalhar, Marcelo. Andréa Vamos lá. Magna de Lima da Silva. Meu marido é aposentado da Polícia Federal. Ele aplicando para o visto de habilidades especiais, ele pode ser aprovado? Habilidades. Bom, vamos corrigir isso aí, porque não existe esse visto, tá? Existe habilidade extraordinária ou excepcional. E aí, Extraordinária é o EB1, então explica excepcional qual é a o EB2. diferença. O EB1 é habilidade extraordinária. Tem uma lista de 10 itens, tem que mostrar pelo menos 3. O EB2 é habilidade excepcional ou graduação avançada, que tem um bacharelado e mais de 5 anos de experiência progressiva após ter se formado. Então, a habilidade excepcional no EB2, você tem uma lista de 6 itens, tem que mostrar pelo menos 3. Então, eu tenho feito casos aqui de EB2 e EB1, tanto extraordinário como excepcional, para profissionais de segurança pública do Brasil. Mas tem que ver o currículo, tem que ver a documentação, certificações, prêmios, diplomas, experiência, especialização. Tem que ver tudo isso aí para ver onde se vai encaixar melhor. E, doutor Marcelo, todos eles pedem cartas de recomendação? É meio que um processo padrão nesse Sempre caso vai aí? ter que ter carta de recomendação e a gente Aham. tem mais ou menos um modelo, porque a imigração, você não pode ficar mandando carta de recomendação como no formato brasileiro, porque o americano da imigração não Olha vai só. entender. Então, você tem que ter um formato mais apropriado para que eles possam digerir a informação mais facilmente, Entendi. né? Basta lembrar que para trabalhar na USCIS, você tem que preencher 2 requisitos. Tem que mostrar que é americano e que está vivo. Então, você não é exigido muita especialização para você ser oficial de imigração. Então, nesse caso, seria bom você facilitar o trabalho deles. Ok. Meia palavra basta nesse caso aí. Jefferson Santos. Qual a oportunidade de me legalizar, pois sou técnico eletricista e 22 anos de experiência e tenho uma filha americana? Tenho minha própria companhia de eletricidade. Tem alguma chance? Ele deve estar aqui nos Estados Unidos. Ela já está com 22. Bom, Ah, se não, sua ela filha não. Não, tem... não, 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 não. Não, tá com 22 não. Ele tem 22 anos de experiência, mas tem a filha americana, ele não falou a idade da filha. Bom, quando a filha cumprir 21 anos, obviamente que ela pode aplicar para você, né? Como cidadã americana, aplicando para o pai, desde que você tenha entrado aqui no país com visa. Agora, se você está aqui há 22 anos nos Estados Unidos, não, ele não está aqui há 22 anos, ele tem 22 anos de experiência. Bom, dá para fazer um projeto de EB2, mostrando as certificações que você tem, o diploma, mostrando mais de 10 anos de experiência. Você pode entrar naquela habilidade excepcional. Não vai entrar no Advanced Degree, porque aí teria que ser um bacharelado e mais de 5 anos de experiência, ou um mestrado, mas pode entrar na outra categoria do EB2, que é a habilidade excepcional, e aí teria que ver naquela lista de 6 itens se você pode provar pelo menos 3. Eu já consegui ver 2, que são a formação acadêmica, no caso do curso técnico, e também mais de 10 anos de experiência. Agora, se tiver alguma licença profissional ou tiver alguma certificação profissional, você já tem 3. E o resto agora aí é fazer o seu projeto
que tem que ter mérito substancial e importância nacional, e também mostrar que você está bem qualificado para estar à frente desse projeto. Esse aí é o EB2 National Interest Waiver em um nutshell. Tá aí, ó. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que entrar em contato com o advogado de imigração para poder explicar exatamente a sua situação com mais detalhes. E aí você consegue ter uma análise mais profunda sobre o seu caso, né? De repente você tem uma brecha, uma situação que não dá para a gente explicar quando a gente está aqui ao vivo, e aí você consegue, falando cara a cara com o advogado, que você realmente tem uma coisinha onde o advogado, que é um profissional experiente, como o Dr. Marcelo, vai pegar você e pum, pegou ali, já era, entendeu? Tranquilo. Faz isso, ó, tá aparecendo sempre aqui, Dr. Marcelo Gondim, gondimlaw.com. Você pode ligar lá, fala com a Márcia fala inglês, um inglês incrível, fala espanhol, habla espanhol profissionalmente, e o português também, um doce, a Márcia. Liga para ela lá que ela vai atender você. Vicente de Paula Neto. Dr. Paulo, no NIW, o seu office pode indicar uma universidade incubadora para apresentar o nosso business plan? Refere-se ao start de pré-produto de sustentável de interesse nacional. O Vicente está perguntando. Bem específico, Sim, né? eu uso para fazer o business plan, no nosso caso de EB2, National Interest Waiver, eu já parei de usar essas empresas de business plan que tem aí pelos Estados Unidos, porque ou você vai no nível do EB5, que é bem caro, $12.000, $15.000, e muito complexo e necessidade, ou você vai naquela de $1.500, $1.200, e aí você vai encontrar só pedrada, porque eu tenho visto aí as empresas e os business plans são muito mal feitos. Então, o que é que eu fiz? Pedi à minha esposa para montar uma empresa para fazer business plan, porque ela tem expertise nesse assunto. E o business plan dela é fantástico. Não estou falando que é minha esposa, ela é minha esposa por causa disso, tá? Mas ela faz muito bem feito. Se você quiser fazer um business plan que é realista, não para a imigração, mas para você começar realmente o seu projeto, agora que vai ser usado também na imigração, como argumento, você procura Martel Consulting. Martel, Martell, consulting.com. E aí você manda um e-mail lá, eles falam português também, hablam espanhol, e aí podem ter uma reunião com você e desenvolver um business plan porreta. Porque na realidade é o seguinte, até a gente está dando risada, mas o negócio é muito sério. Quando você faz um business plan e você não cumpre esse business plan, você perde o seu visto. Né, doutor Nesse Marcelo? caso aí do EB2NW, eu até fiz um vídeo que vai subir nos próximos dias sobre isso. Gravei na terça-feira, está sendo produzido ainda. Mas esse vídeo explica o seguinte: no EB2NW, você não tem a oferta de trabalho de uma empresa americana. Você está pedindo para fazer com o seu projeto, né? Vai dentro do seu projeto. Então, seu projeto tem que ter mérito substancial, importância nacional, e tem que mostrar que você está bem qualificado para o projeto. O business plan cuida de quase todos esses pontos aí para você. Ele é fundamental nesse caso aí, tá? Os consultores lá, vendedores, tentam fazer personal plan. Já falei por quê, para diminuir o custo de produção. Mas aí sai mal feito depois da negada o processo. No business plan, você tem um plano explicando para o oficial, olha, aqui é minha empresa, eu vou gerar empregos, eu vou gerar receita para o país, imposto, tudo isso. E aqui está também explicando o meu projeto, mostrando a necessidade do país de um projeto como esse. Não é dizer um projeto que não tem nenhum outro aqui igual, é apenas mostrar que é um projeto interessante. Mesmo que tenha outros aí, o projeto também tem seu valor, porque você está empreendendo, movimentando a economia, gerando empregos. Tudo isso são argumentos que, com o business plan, o seu advogado vai poder fazer muito mais facilmente para você. Agora, se você fez pesquisa científica, você não precisa de um business plan. Você pode fazer um projeto de pesquisa científica. Mas se for realmente, tem que ser um business plan. E esse business plan é a sua intenção. Você não é obrigado realmente a cumprir o business plan para manter o seu green card, que foi a pergunta do Paulo. Você é obrigado a ter a intenção de fazer o business plan e começar, pelo menos tentar alguma coisa. Se depois não deu certo, você não vai voltar atrás e perder o green card. Não é igual a B5, tem aquele green card de 2 anos. É para a vida toda. Agora, como é que você prova que tinha intenção de cumprir um plano que você não cumpriu? Você abre a empresa. Por exemplo, você foi aprovado no EB2, National Interest Waiver, com um plano de um business plan de uma empresa de consultoria em tecnologia de informação. Vamos dizer um exemplo assim.
Daí você entrou aqui nos Estados Unidos. Na mesma hora que você entrou aqui, antes de até se procurar um lugar para morar, você procurou, primeira coisa, um contador. Foi no contador e falou: eu quero registrar uma empresa com esse nome aqui. Está aqui meu business plan. O cara foi lá e registrou sua LLC ou sua Inc. com o nome que está no business plan. A partir daí, o que acontecer, só Deus sabe. Mas você não vai perder mais seu green card. Por quê? Porque você tentou começar o projeto. O primeiro passo qual é? Fazer um business plan. Segundo passo, abrir uma empresa. Então, você tem agora uma empresa que você tentou abrir para começar aquela empresa a movimentar e chegar no sucesso que você previu para o seu business plan. Se você não cumprir isso daí, não conseguir cumprir a risca e não chegar no sucesso esperado, não tem problema. Se conseguir um trabalho melhor em outra área, resolver abandonar a empresa e fazer seu trabalho normalmente como empregado, não tem problema. Por quê? Porque você tentou. E o caso precedente, o caso Matter of Danazar, o caso Danazar, reconhece que você não é obrigado e é impossível provar que vai ter sucesso em um projeto. Né? Você pode fazer um projeto de vender água no deserto, não é garantido que vai dar certo. Entendeu? Tem uma predisposição de dar certo, mas não é garantido. Então, você tem que apenas provar que tem um projeto bom para o país, que o projeto tem interesse, tem mérito substancial, você está bem qualificado para conduzir o projeto e tem intenção de cumprir o projeto. O resto é balela. Quer dizer, é muito diferente. É essa história das letrinhas dos vistos. É diferente do E2, é diferente do EB5. É diferente, Isso. é sempre O E2 diferente você tem essa que ter um história. projeto mesmo e cumprir, porque aí é o trabalho temporário que você está cumprindo o seu visto. Você depois faz um EB2 para abrir aqui uma franquia do UPS Store e você foi lá trabalhar depois na construção e outra coisa, ou fazer limpeza, alguma coisa assim, você está descumprindo o seu visto. E aí você não pode ficar aqui no país com o E2, tá no E2, mas está indocumentado no país. Então, Então, mas o EB2 não. O EB2 você ganhou o green card, abriu sua empresa, deu o primeiro passo, ninguém tira mais isso de você. tá vendo só? Por isso que é legal essas coisas, viu? Olha só, falando sobre o EB2 ainda, hoje tem bastante gente interessada no EB2. Viver Melhor pergunta uma coisa, ele fala o seguinte: bacharel em contabilidade consegue visto EB2 NW? Aí, a Renata Montenegro fala assim: e quem fez direito no Brasil? EB2 não aplica, né? Ela brinca, ela fala assim: não existe o visto Renata Essentials? Ela é advogada lá no Brasil. Ela tem um bom senso de humor. Mas veja bem, Renata e E o Viver Melhor aqui, perguntou. viver melhor. Viver melhor é vir para os Estados Unidos, tá? Sim, Viver pior é ficar no Brasil. Mas sim. você tem aí, então, no caso, qualquer profissão que tenha um bacharelado e 5 anos de experiência, você vai qualificar para o EB2. A forma de fazer o processo é diferente. Nós temos aqui contadores aprovados com EB2 NW, temos advogados, inclusive, aqui no meu escritório tenho 3 que foram aprovadas com EB2 NW, estão aqui já com Green Card, trabalhando aqui com a gente. Entendeu? Então, você pode fazer para advogados, pode fazer para contador, pode fazer para economista, a pessoa da área financeira, administração, fisioterapia, odontologia, medicina veterinária, tem casos aprovados aqui também, medicina veterinária. Engenharia, então, nem se fala, engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro de automação, muito bom de fazer também a B2, e o principal, que mais aprova, é o de TI. Mas todos esses casos aí podem ser aprovados. O que você precisa realmente é provar a sua competência profissional e que o seu projeto tem um mérito substancial e interesse nacional. Com o business plan, isso fica muito mais fácil. Então, agende a consulta. Se não quiser fazer comigo a consulta, pode fazer com outro advogado. Mas, por favor, não faça consulta com o consultor. Esse povo aí que Entendi. está enrolando a gente, não faz com esse povo, porque eles vão dizer que se qualifica, vão pedir $30.000 e vão te entregar um denial letter daqui a uns 2 anos. Então, procure um advogado que seja licenciado nos Estados Unidos, tá? Tem advogado também brasileiro se passando por advogado americano, não é? Então, procure um advogado que tenha licença nos Estados Unidos. Se falar com um consultor, pergunte qual é o seu estado, você tem licença? Ah, eu não tenho não, mas eu depois vou passar para o advogado. Não, então eu quero falar com o advogado. Eu quero ter a consulta com o advogado. Quem é o advogado que vai ver o processo? Você tem que ter esse direito. Então, conseguiu falar com o advogado? Ótimo. Vê o que você qualificou, faz seu business plan, apresenta o caso,
com base no caso da NASAR, o National Interest Waiver, e você tem uma boa chance de sucesso, tá? Acompanhe os vídeos também do Paulo. A gente também faz vídeos explicando aspectos do EB2. Eu fiz um agora falando sobre conseguir cumprir o business plan ou não. Fiz um outro na outra semana falando sobre RFE e o tal do NOID, né? O Knowledge Eu vou Software Intent começar, eu vou Denied. começar, eu vou começar a copiar esses vídeos aí e botar no meu canal lá. Eu que Fazer vou isso. copiar o Pra seu. divulgar. Você tem Ó, muito mais views do que eu, viu? Hã? Você Do tem quê? só 200 mil views mais do que eu. Não, mas você tá começando o teu canal agora, você já tá tendo um monte de visualização, você faz 2.000, 3.000 views numa live, impressionante isso. Tô falando sério, você é um case de Estamos sucesso, chegando doutor lá, Marcelo Paulo. Mondini. Eu É, tô ué. pescando você, tô aprendendo, copiando e fazendo igual, né? Mas tem que ser assim mesmo. Qual que foi a pergunta que me fizeram no ponto aqui? Se Quanto se era tempo. o. Ah, não, estão perguntando sobre a questão do Labor Certification, se o prazo voltou a diminuir ou se estendeu, como é que tá isso? É a mesma coisa Estendeu, ainda? estendeu sim, tá mais ou menos um ano agora para sair do Labor Certification, que é mais ou menos uns 4, 5 Nossa. meses para ter o salário oficial, depois mais os 6 meses, 7, para ter o Labor Certification em si aprovado. Então, tá bem lento esse processo aí, tá tendo mais casos com auditoria, entendeu? O Biden tem que mudar isso daí também, que o Trump fez isso logo no final, ele deixou essa bomba aí para gente, né? Vixe. Tava indo bem até ele perder a eleição. Depois ele começou a atacar o Labor Certification e tá horrível agora. Mas Tá. a gente tem que ver com isso aí, esperar que fique melhor, né? Doutor Marcelo, vamos lá que tem algumas últimas perguntas aqui, ó. Maria Manolio. Boa noite, doutor. Fale sobre processos de cidadania, sobre o tempo que pode aplicar, se eles acrescentam nesse tempo os meses que passamos fora dos Estados Unidos. Obrigada. Bom, veja bem, o tempo é o seguinte: a regra normal é que você tem que ter 5 anos de residência, tem que mostrar que tem boa conduta moral, bom caráter moral, né? Ou seja, não cometeu nenhum crime, não fez nada errado, pagou imposto tudo direitinho, e tem que mostrar também que durante esses últimos 5 anos, contados a partir do dia que você está aplicando para trás, você tem pelo menos 913 dias nos Estados Unidos. 913 dias, se quiser contar, conta 2 anos e meio ou conta 30 meses, mas você tem que ter passado mais da metade do tempo nos Estados Unidos para poder completar isso daí. Tá? Então, esse é o critério para se naturalizar de forma genérica. Mas tem outras exceções. Por exemplo, se o Green Card veio por casamento com o americano, está casado ainda ou casado ainda com o americano ou americana, nesse caso são 3 anos. Tá? E também tem a lei agora que o Biden está querendo passar aí, que vai encurtar todo mundo para 3 anos, não vai ser só o casamento com o americano. Então, mas hoje é 5 anos ou 3, se for esse caso aí. Então, tem que ver se você pode aplicar 3 meses antes de completar os 3 anos ou 5 anos, dependendo do seu caso. Você pode aplicar 3 meses antes, e o caso deve levar poucos meses, porque a naturalização é um caso bastante simples, né? E para ter. Agora, esse negócio de contar o tempo que estava fora, isso aí tem que contar o tempo realmente, porque se você passou mais da metade do tempo contado da aplicação para trás, mais da metade fora do país, você não está elegível para a naturalização. Sugiro você ficar aqui nos Estados Unidos continuamente, mais tempo, até completar os 913 dias, e aí você vai poder aplicar a sua naturalização. Olha só, a Renata Montenegro voltou para. Ela se interessou na história lá de se legalizar, olha só. Ela fala assim: então não preciso fazer faculdade porque eu irei fazer no ano que vem aqui em Orlando. Eu vou falar com você, doutor. Trabalhei 14 anos com meu pai como advogado também. Então, 14 anos já está qualificando bastante. Já pode entrar pela graduação avançada por ter um bacharelado com 5 anos de experiência. Também entra na habilidade excepcional, porque tem naquela lista dos 6 itens, tem 4 já aí, né? Os Uhum. 4 são formação acadêmica, o segundo, mais de 10 anos de experiência, terceiro, licença profissional, que é a OAB, e o quarto, ser membro de associação profissional, que também é a OAB. Então, da forma que cortar esse bolo aí, Renato, você está bem, porque você tem a graduação avançada e também, nem precisava, mas também tem a habilidade excepcional. Agora é fazer um projeto e entrar com o seu processo.
Negócio de faculdade e tal, não precisa. Para você depois conseguir a sua licença aqui, depende do estado. Califórnia, você pode fazer a prova direto, né, tendo a OAB, e a Flórida você não vai fazer nunca, tem que fazer law school tudo de novo, se for pela Flórida, mas basicamente isso aí é para você ser advogado aqui. O EB2NW para advogados é para você ser Foreign Legal Consultant, consultor para assuntos estrangeiros. A licença americana não é essencial para ter o EB2 aprovado, e sim mostrar que você vai dar consulta em leis estrangeiras. Então, Quer isso aí dizer, você pode ela fazer. pode ser uma concorrente sua ou trabalhar com você. Ou pode, manda o currículo para aqui. Se falar inglês bem, daqui a pouco tem uma vaga aqui para você, a gente aplica para você. Tá vendo só? Olha só. O próximo quadro que a gente vai fazer com o Dr. Marcelo vai ser mural de empregos. O Dr. Marcelo vai falar os empregos aqui para nós. Renata Ornelas. Olá, boa noite. Em 2019 estive nos Estados Unidos por 5 meses. Acabei recebendo um valor em conta. Fechei a conta. Em nova entrada, eles podem descobrir isso? Desde já eu agradeço. É um medo que o povo tem da imigração descobrir a sua, sua conta, né? Sua vida bancária, Não, mas enfim. eles Né? estão certos, né? Se descobrir, não vai Sim. ser por causa do dinheiro que você recebeu, tá? Também não vai ser pelo tempo, que você ficou só 5 meses. O que eles podem suspeitar é que você trabalhou sua autorização, essas coisas, se eles descobrirem na sua rede social. Às vezes a pessoa tem publicações lá na rede social que você nem se lembra, mas eu vi cliente aqui, por exemplo, que estava aqui como estudante e postava na rede social que estava fazendo Uber, falou assim, mais um passageiro que eu vou pegar hoje aqui, e mostrava live lá, pegando o passageiro do Uber. Aí não dá, você está declarando já que está trabalhando essa autorização. Mas, nesse caso, a imigração não tem acesso à sua conta do banco, quanto mais é que você fechou. Mesmo que tivesse Uhum. aberta, eles não têm acesso a isso. Tem o sigilo bancário, né? Isso aí só com ordem Se descobrir, vai judicial para ser por outra poder. coisa. Com Agora certeza, Paulo. sim, Se descobrir, vai nem, ser por outro motivo. agora sim, as pessoas vêm para cá e acham, ai que legal, aí faz aqueles vídeo ostentação, né? Termina o dia fazendo Nordeste, aí olha, fiz $1.000 aqui no Nordeste hoje, mais $1.000 no Uber, e daí vai contar para uns caras que fazem entrevista com imigrante aqui, e aí conta para mim, ah não, tô trabalhando na construção, gosto muito, mas eu vou para a escola. Então assim, as pessoas entram numa ciladas que é complicado. É aquela coisa de você falar que o bandido está fazendo prova contra ele mesmo. E tem umas pessoas que te ajudam a Se lembre produzir que. essas provas, né? Com certeza. Se lembre que um aviso para todo mundo aí: a definição de estar legal nos Estados Unidos não é ter o 94 ainda para vencer. Tá? A definição de estar legal nos Estados Unidos é: o seu 94 ainda não venceu, sua estadia está válida e você está cumprindo com os termos do seu visto e não fazendo nada não autorizado. Essa é a definição de estar legal nos Estados Unidos. Pouca gente está nessa situação aí, mas está aqui com F1. O que é estar legal com F1? Está frequentando as aulas normalmente e não está fazendo nada que a lei de imigração não autoriza, ou a imigração não autorizou. Essa é a definição do F1. Agora, estar aqui como turista e trabalhando, ou estar com F1 e trabalhando sem autorização, não está legal no país. Apenas a imigração não descobriu isso ainda. Ah, então, prestem bem atenção. Deu uma crescida agora ali. Prestem atenção, porque a situação é essa. Não é porque trocou de administração que foi tudo fácil e a vida é bela. Também não é assim, não. Nossa, eu falo essas coisas, às vezes eu vejo umas coisas no YouTube assim, Marcelo, nossa senhora, Deus que me livre. Eu não tenho problema, Paulo, contra as pessoas que trabalham aqui sem Não, autorização. não, não, mas não é isso, não. Eu fico Eu sei que você chateado não tem esse problema. das pessoas se meterem em confusão sem, sabe? Fica quietinho, pianinho, faz suas Exatamente. coisas, entendeu? Vai que surge uma Eu não possibilidade de vou. você arrumar um EB3, um EB2, alguma coisa assim. Não vai se enrolar por causa. É isso que eu acho, sabe? As pessoas elas se enrolam. Eu não vou julgar ninguém por isso, porque todo mundo faz isso mesmo e precisa, e eu entendo. Sim, Eu claro. até entendo essa parte aí. E outra coisa, não está fazendo mal a ninguém. O país precisa de mais Lógico. empregados. A lei de imigração de 1950 é que não acompanha o crescimento da economia americana. Exatamente. Esse que é o problema que a gente tem aqui. Não é trabalhando sem autorização. Agora, como definição legal, falando de semântica, estar legal no país
é estar com seu 94 ainda por vencer, cumprindo à risca os termos do seu visto e não fazendo coisas que a lei não autoriza. Só isso. Sim. Mas eu não vou julgar se tiver trabalho de autorização. Não, então, Vou mas procurar eu a acho que solução para você. até eu não quero entrar nesse certo, não vou falar assim, o Paulo lá é... Não é que eu não sou, muito pelo contrário. Eu estava aqui antes de eu estar com o meu processo tudo ok, virar residente, etc. Eu também fiz Uber, gente. E não tem problema nenhum de falar isso, sabe? Tipo, depois também que você está tranquilo, você fala, né? Aí é Mas diferente. você matou alguém, Paulo? Não, graças a Deus. Roubou alguém? Tentaram me matar, mas Sim, mas eu não. você mesmo matou alguém, roubou alguém, Não, agrediu nunca. alguém, fez mal para Jamais. alguém, causou fraude a alguém. Não, de jeito Então nenhum. pronto. Eu durmo com a Você é minha um cidadão cabeça de no bem como outro travesseiro qualquer. tranquilo. Se tem uma coisa que eu tenho que eu acho que as pessoas têm que ter é isso, botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Acabou, Pronto, é isso ponto, é aí. isso. Doutor Marcelo Gondim, só para avisar você, Renata mandou uma mensagem aqui dizendo o seguinte: Doutor Marcelo, não fale isso. Moro em Orlando. Desse jeito vou ter que ir correndo para Califórnia. Estudo 2 anos em Orlando, nunca faltei e nunca fiz nada de errado. Não fala que eu vou. Tá vendo só? O Renato é uma exceção, beleza. Aí, ó. Marcelo Gondim, obrigado mais uma vez. Rendeu muito, sempre, como sempre. Na quarta-feira a gente tem mais. Para quem mandou pergunta agora e não conseguiu ter a sua resposta, se prepara. Quarta-feira o Dr. Marcelo está aqui. Siga ele nas redes sociais. Siga o Dr. Marcelo lá, Gondim Law, né, que é o canal no YouTube, que aí você vai ter também as lives do Dr. Marcelo durante a semana. Bomba muito. E aí é ele, sem eu. Amanhã Vai às 5 bem. da tarde tem a live lá. Aí, ó, tá vendo? Amanhã às 5 da tarde tem live lá. 5 da tarde, horário daqui de Utah, da Califórnia? Não, daqui de Utah, daqui da Califórnia, para não concorrer com você, que aí eu perco, né? Então eu 5, tenho que fazer 6, a live minha 7. aqui Aí, ó, e 5, depois o 6, seu 7. programa. É 8 da noite lá na Na, Flórida. na Isso. Flórida e 9 no Brasil, né? 9, né? É, 9, 9 10 no no Brasil. Brasil. Pois é. Tá concorrendo, mas tudo bem. Doutor Marcelo, obrigado. Boa noite. Até quarta-feira. Valeu. Boa noite, Paulo. Tchau. Tchau. Esse é o Dr. Marcelo Gondim, tá aí na sua tela para você poder conversar com ele. Gondim, olha lá, você viu?